Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, graças a Deus. Hoje vamos dar continuidade às parábolas, que foram deixadas na Bíblia, escritas como uma palavra, como um recado, como uma mensagem deixadas, todas elas por Jesus Cristo. No último vídeo, a gente falou sobre a parábola do joio e do trigo. E lá, recapitulando, nós entendemos que a mensagem passada é que Jesus é o trigo, é o pão que nos alimenta. E que o joio é o maligno, é aquele que não quer que a semente brote, que a semente dê frutos. Mas nós vamos fazer a semente dar frutos. É essa a mensagem, a vontade de Deus, que nós possamos passar adiante a mensagem do reino dos céus, de Deus, de Jesus Cristo. Nós sabemos, como eu havia dito, que a parábola é um recado. Muitas vezes, nem mesmo os apóstolos que acompanhavam Jesus Cristo compreendiam a mensagem. Chegavam até a perguntar, Mestre, o que o Senhor quis dizer com isso? Jesus era muito simples quando queria passar uma mensagem. Porém, essa simplicidade muitas vezes não era reconhecida, muito menos ainda, entendida. A parábola se trata de uma história, mas não simples história. É uma história que passa um recado, que tem um significado profundo, certo? Infelizmente, nem todos podem compreender. A palavra de Deus, deixada aqui por Jesus Cristo, ela era viva. A palavra de Jesus é viva, ela vive dentro de nós. Ela vive ao nosso redor, no nosso semelhante, certo? E tal qual viva, ela pode se tornar eficaz. Uma palavra viva, ela flutua. Como assim flutua? Como ela é viva, ela não fica estagnada, parada, estacionada. Ela fica flutuando. Ela vai até uma pessoa, volta, passa por uma comunidade, passa por pessoas que estão transitando, passa por pessoas que estão paradas, Mas ela é flutuante, ela não fica estagnada. Ela passa pela pessoa, a pessoa tem um entendimento dela, muitas vezes não compreende, mas ela ouve, ela lê a palavra, certo? Infelizmente, nem todos conseguem compreender. Esse é o entendimento que a gente chega, certo? A Bíblia, ela possui muitos recados sobrenaturais, que muitas das vezes a gente só compreende no físico, certo? Como assim físico? A gente lê, somente lê, e não consegue fazer a compreensão do texto, a compreensão no que está nas entrelinhas, E às vezes somente a alma e o espírito conseguem entender, Mas aí a pessoa tem que estar mergulhada na tranquilidade, na paz de Jesus Cristo, no amor que Ele demonstrou por nós. Quando você consegue chegar a esse estado, e aí você consegue compreender nas entrelinhas. Hoje a parábola é o grão de mostarda. Vocês já ouviram falar, eu tenho certeza. Se não, vagamente, Saber que o grão de mostarda é a menor semente que existe. Opa! Era a menor semente. A época dessa, parábola que foi falada por Jesus Cristo, realmente, o grão de mostarda era a menor semente existente à época. Hoje não, hoje nós temos o morango,
morango é a menor semente que existe, certo? Comparando aqui com frutas, né? Com o que a gente conhece, o morango é a menor semente que existe. E a parábola do grão de mostarda está em Mateus 13, né? Em Mateus 13, versículo 31 e 32. Pois é, são só 2 versículos, mas eles são de uma profundidade que eu acho que dá para a gente passar alguns minutos, até horas, conversando sobre esses 2 versículos. Mas seremos humildemente, tranquilamente, rapidamente, falaremos sobre eles para que vocês possam ter um entendimento do que significa essa parábola. Esse versículo, na verdade, esse tema, né, o grão de mostarda da parábola, ele também está contido em Marcos, capítulo 4, versículo 30, e Lucas, capítulo 13, versículo 18 a 21. Mas por que ele está repetido assim em 3 evangelhos? Cada pessoa, vamos entender, ela consegue ver o que está acontecendo de forma diferente, né? Cada pessoa tem um entendimento, cada pessoa consegue absorver, consegue entender um assunto, um cotidiano, uma realidade, um fato de uma forma diferente. Você vê por um ângulo, eu vejo por outro, mas no fim das contas, acaba que tudo fala da mesma coisa, né? Um vai tomar um caminho um pouco mais profundo, o outro vai por outro caminho, né? Que explica outro assunto, mas acaba que tudo fala sobre o reino de Deus. E é isso que é importante, certo? Primeiro de tudo, quando a gente fala de semente, não é simplesmente aquela semente que a gente pega, abre uma covinha na terra, coloca a sementezinha lá, cobre, joga água e espera ela crescer. A semente, ela vai muito além do que simplesmente plantar, né? A semente, se nós formos avaliar, é um pequeno pedacinho de sabedoria que, quando plantada e adubada, cuidada, regada, ela vai multiplicar. Esse é o grande significado de uma semente. É você não deixar ela parada. A gente não é para comer semente, né? A gente come algumas sementes de linhaça, né? De gergelim, semente até de chia, né? A gente come. Mas, na verdade, a semente, ela é para produzir fruto. Eu planto a semente para que ela possa crescer e frutificar, e crescer, dar uma árvore muito bonita e me dar o fruto. É o fruto que eu como. É o fruto que você come, certo? Não é a semente que nós devemos comer. Os pássaros, eles comem sementes. É um alimento natural para eles, certo? Mas lembrem-se, até os pássaros que não sabem por quê, né? Eles comem a semente e lá na frente, quando eles jogam o cocô fora, a semente está lá dentro. E ela cai em outros lugares, em outras terras, e dali vão nascer outras plantas. Olha que coisa mais linda, né? A semente, ela nunca para de crescer, de se reproduzir. É para isso que ela vem, para isso que ela serve. E qual é a analogia que nós podemos tirar? Nós sabemos que o grão de mostarda, embora seja muito pequeno, ele dá a maior árvore que existe, certo? Depois nós vamos pesquisar sobre isso aí, certo? Então, embora seja a menor, né? Ela vira essa maior árvore. E como é que a gente pode entender isso? Vamos começar a ler mesmo a parábola agora. Mateus capítulo 13, versículo 31. O grão de mostarda. Outra parábola ainda lhes propôs Jesus, dizendo:
O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem tomou e plantou em seu campo. Olha aí, gente. Um homem pegou uma semente de grão de mostarda e plantou no campo. Mas aí, Jesus disse, nós estamos comparando isso ao reino dos céus. Será que o reino dos céus é tão pequeno assim? É claro que não, né? Essa analogia, ela se faz por quê? Porque a gente entende que, embora pequena a semente, ela se tornou a maior árvore que existe. Então, ela não era tão pequena assim. Nela estava contido um bem, uma joia, um tesouro escondido dentro da menor semente, que era o grão de mostarda, que era o reino dos céus grandioso, cheio de luz, certo? Nós entendemos que o grão de mostarda, ele veio para cumprir o que a palavra de Deus fala, né? Que a árvore, quando ela cresce, quando ela está no seu ápice, no caso do grão de mostarda, que é a maior árvore, ela dá acolhida aos pássaros, que vai ser agora o outro versículo, certo? Versículo 32. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, chega a ser a maior das plantas e se torna uma árvore, de maneira que as aves do céu vêm aninhar-se em seus ramos. É uma mensagem muito bonita aqui. Vamos traduzir, certo? Entendam, o reino dos céus é como um grão de mostarda, que embora pequenininho, lá dentro contém o que é de mais grandioso no reino dos céus. Ele consegue aninhar os pássaros. Ele consegue aninhar tantos pássaros porque ela é muito grande. Então, ela consegue dar descanso. Como diz aqui, né? Se torna uma árvore de maneira que as aves do céu vêm aninhar-se em seus ramos. Lá elas vêm descansar. Elas vêm ficar lá, quietinhas, protegidas, certo? E a função de uma árvore, além de dar os frutos, é também de dar sombra, né? É de trazer oxigênio, que a gente sabe, né? Que as plantas, elas sugam o gás carbônico do oxigênio e liberam o oxigênio. Então, além de aninhar-se nos seus ramos, os pássaros ficam ali quietinhos e a árvore tem uma função de proteção, uma função de dar oxigênio para nós. Essa é uma das ramificações do entendimento que um grão de mostarda é, certo? É de sombra, é de aconchego, é de cuidado, é de proteção. Então, entendemos que essa árvore, ela tem um significado de vida. A vida que está sendo produzida ali naquela árvore é imensa. Ela traz saúde, ela traz oxigênio, ela traz proteção, ela traz aconchego, né? Então, é uma árvore muito cheia de vida. É uma árvore do grão de mostarda, certo? Como é que eu posso entender que isso é verdade? Está dito aqui, na palavra de Deus, na Bíblia, que foi falada por Jesus Cristo através dessa parábola. Quando a gente tem o entendimento de que a árvore do grão de mostarda nos traz todos esses benefícios, a gente sabe que aquilo ali ela tem que entrar na nossa cabeça.
Por quê? Eu não posso achar que só por o fato de ter sido uma árvore, de uma semente tão pequena e ter crescido tanto, era só simplesmente isso. Quando Jesus diz que, apesar de tão pequena, ela é comparada com o reino dos céus, e o reino dos céus nos protege. Eles nos dão a condição de aconchego. É isso que Deus quer, é que nós nos sintamos aconchegados, bem, satisfeitos, felizes, completos, porque essa é a mensagem, certo? Se eu for parar para pensar, está envolvendo o nosso coração. O nosso coração é a nossa bomba. É o que nos move, né? Sem ele, como é que o oxigênio fica girando aqui dentro do nosso corpo? Correndo por todo o percurso do nosso corpo, o sangue está. Mas ele não vai sozinho, nem volta sozinho. Ele passa pelo coração, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. O nosso coração não pode parar. Se parar, a gente morre. Vocês sabiam que o coração é o primeiro a se formar no nosso organismo? Pois é. Ele é o primeiro a se formar. E aí vocês tomam por isso como uma comparação de que a árvore do grão de mostarda, considerada por Jesus como uma analogia do reino dos céus, nós também podemos entender que o nosso coração é uma analogia do reino dos céus, porque a gente só está vivo por causa dele. O nosso corpo só se movimenta por causa dele. A nossa alma, o nosso espírito só se movimenta por causa de Deus, por causa do reino dos céus, que é lá onde está a nossa origem, certo? Aí você fala, mas eu não entendo assim, eu não acredito nisso. Está escrito na Bíblia. Por que nós vamos ter que duvidar disso? A nossa fé, ela é movida através da nossa alma, do nosso espírito e do nosso coração. O nosso coração, ele bombeia vida no nosso corpo, para que a gente possa caminhar, respirar, nos alimentarmos, acordar, dormir. O coração não para. O reino dos céus também não para, certo? Realmente, a fé, ela é irracional, né? E eu já até falei para vocês uma certa vez, eu disse que a fé, ela só funciona na adversidade. Quando você está passando por tribulações, é nesse momento que você utiliza mais a sua fé. Era para ser diferente? Não sei. O que vocês acham? A fé, ela é mais utilizada na hora da tribulação, na hora da adversidade. Porque quando tá tudo bem, não tem problema, tá tudo tranquilo, e acontece, né? Pasmem vocês, né? A gente não só vive de problema não, tá? Então, a fé, ela só funciona na adversidade, quando a gente tá desesperado. Ai, meu Deus, me ajuda nisso. Ai, meu Deus, não sei o quê. Ai, meu Deus. Lembrem-se, a sua capacidade só depende de você. Não depende de Deus. Não. Por exemplo, se você quer viajar para os Estados Unidos e já quer ir falando o inglês, isso vai depender de Deus ou de você? É claro que é de você. Não é verdade? Deus não vai chegar aqui, abrir a sua cabeça e colocar, aprenda inglês. Não é assim que funciona. A nossa capacidade depende de nós, certo? Então, Deus não tem nada a ver com isso.
tudo aquilo que nós queremos, que nós buscamos e que nós estamos aptos a realizar, só depende de nós. A busca incessante por sabedoria, ela deve ser só nossa. Não é Deus. Nunca foi. Deus nos deu tudo para que nós pudéssemos ir correr atrás de tudo o que quiséssemos, né? Mas a sabedoria, ela é dada de acordo com o que a gente vai aprendendo no dia a dia. E aquela sabedoria que é dada por Deus, ela move através da fé, certo? Não vamos misturar, né? Agora voltando para a semente do grão de mostarda. A semente do grão de mostarda, ela é pequenininha, mas ela se torna enorme para poder aconchegar os pássaros pelos ramos da sua árvore. Por isso que nós não devemos comer sementes. Nós devemos plantar sementes. Nós devemos sim comer os frutos. E aí é de onde vem o grande entendimento. Os frutos, eles são resultado da sabedoria, certo? O que a gente acabou de dizer. Eu busquei, eu aprendi, eu passei para frente, eu transbordei, eu ensinei, a sabedoria aumenta. A sabedoria vai só aumentando. E quando a gente fala do reino de Deus, essa sabedoria, ela é perfeita. Por quê? Porque ela está registrada. Ela está na Bíblia. Nós não podemos negar isso, certo? Em Efésios, capítulo 5, versículo 14, diz assim: pois toda a lei se resume num mandamento, um só mandamento, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porém, se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para não vos destruirdes mutuamente. Mutuamente. Já imaginou? Deus diz, amai-vos uns aos outros como a si mesmo. E aí? O que vocês entendem sobre isso? Quando a gente deixa de perdoar, né? Eu sei que é difícil. Quando a gente deixa de perdoar, a gente sai perdendo. Quem sai perdendo somos nós que não perdoamos. Primeiro porque a gente carrega aquela pessoa. Fica carregando aquele erro, fica carregando aquela dor. E isso não é bom. Não é bom para o seu coração, que cuida de todo o seu corpo. Não é bom para a sua alma, que fica obscura, fica fechada. Não é bom para o seu espírito, que não consegue ver lá na frente. Então, temos aqui 3 histórias que podem se unir para se tornar uma. Primeiro, o grão de mostarda é a menor semente, mas ela se torna grande. Ela se torna uma árvore frondosa, cheia de galhos, que aninha os pássaros. Quem são esses pássaros? Somos nós. Quem é o grão de mostarda? É o reino dos céus. Então nós somos aninhados como num grande coração, que é o reino dos céus, que gere toda a nossa vida. E para que a nossa vida funcione como uma peça importante, ela tem que estar bem regada, ela tem que estar lubrificada, ela tem que estar limpa, né? Então, perdoar. Perdoe o outro. Senão, você não consegue fazer essa engrenagem funcionar na sua vida. Por isso que a parábola do grão de mostarda é tão importante.
ela é importante para demonstrar que, embora pequeno, pode se tornar grande. Basta saber fazer funcionar a engrenagem. Que Deus abençoe vocês, que vocês façam valer o dia de vocês. Faça valer o seu dia. Seja feliz. Que Deus abençoe a todos. Um abraço e até a próxima parábola, hein?